seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, de uma cosmovisão cristã. Este tempo é o tempo de Jogos Olímpicos. As Olimpíadas criam sempre muita expectativa, acontecendo de 4 em 4 anos apenas, e desta vez também com o peso da pandemia que acabou por adiar e estamos a ter os Jogos de 2020 em 2021. Tem sido, sem dúvida, uma expectativa de todos e todos os países do mundo da mesma maneira de perceber quais serão os seus atletas que eventualmente conseguirão ganhar algumas medalhas. Mais de 11 mil atletas, representando cerca de 200 países e regiões, estão presentes nestes Jogos. Podemos nós dizer que o mundo está representado ali de um certo modo, porque estamos a falar de atletas e, portanto, essencialmente gente bastante jovem e em excelente forma física. Mas uma parte do mundo está ali representada para poder tentar ganhar medalha e notoriedade. Do ponto de vista cristão, nós podemos dizer que há muitas lições a tirar das Olimpíadas. Nós apreciamos, por exemplo, a dedicação destes atletas. É impressionante quando vemos aquilo que é necessário para se chegar aos Jogos Olímpicos. Atletas que vão chegar lá, eles vão ter que ser atletas, além de terem um talento para a modalidade, eles vão ter que ser muito dedicados, vão ter que gastar muitas e muitas horas diárias de treino. Vão ter que sacrificar outras coisas nas suas vidas, vão ter que ter dietas cuidadosas, vão ter que ter um sono repousante, vão ter que se submeter a esforços físicos que nenhum de nós provavelmente aceitaria fazer ao longo de um dia, e eles fazem todos os dias ao longo de várias horas. Para quê? Para que o seu corpo fique literalmente mecanizado, a memória do seu corpo fazer aqueles gestos que podem parecer fáceis quando estamos a ver na televisão, graciosos, e que se nós tentarmos fazer em casa vão sair completamente tortos, vão sair errados, nem vamos conseguir fazer muitos deles. O facto de eles se absterem de uma série de coisas é significativo, porque eles têm que poupar o seu organismo, inclusive de coisas que depois poderão ser consideradas doping. E a disciplina que é necessária para que tudo isto aconteça. Há um horário rigoroso para cumprir, os dias da semana, enfim, acabam por ser todos muito repetitivos, há necessidade de uma grande perseverança. E claramente, nós percebemos povos que ganham muitas medalhas e outros não. Tem a ver não só com dinheiro e com recursos para investir, tem a ver com a mentalidade do povo. Porque quando a cultura não é uma cultura de perseverança, normalmente podemos ver grandes nações que até nem têm grandes medalhas, porque o povo não está acostumado e os seus atletas, vai ser difícil encontrar um atleta que faça este tipo de trabalho. Tudo isto está envolvido num objetivo, e esse objetivo é alcançar uma medalha, ganhar a competição, estar pelo menos entre os 3 primeiros, pelo menos ganhar uma medalha de bronze. Claro que o objetivo máximo é ganhar o ouro, é poder ver a bandeira do seu país no posto mais alto, é poder ouvir o hino nacional, e todos nós ficamos nesta expectativa de poder ouvir o nosso hino para poder ter esta alegria, esta emoção que normalmente alcança os atletas nesta ocasião. Tudo isto leva-nos a pensar na vida cristã. Algumas pessoas não compreendem aquilo que é necessário em termos de vida cristã, a disciplina, o sacrifício, o esforço para nós nos colocarmos numa posição em que Deus possa nos moldar. É verdade, a obra de santificação, o crescimento moral e do caráter do crente à medida daquilo que Deus deseja, é obra do Espírito Santo em nós, mas há uma parte que é nossa. As disciplinas espirituais são aquelas atividades que nos colocam, digamos, na roda do oleiro, para que Ele possa nos moldar e nos preparar e nos tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos. O cristão tem que se abster de algumas coisas, e por vezes no mundo isto é considerado tolice, e podem fazer alguma troça connosco por causa de nós nos abstermos de algumas coisas, não é? Um cristão praticante será alguém que vai ter cuidado com a bebida e deverá evitar, evidentemente, todo o tipo de substâncias intoxicantes, provavelmente não será um frequentador de discotecas, enfim, evitará uma grande quantidade de coisas que o mundo considerará tolice. Não acha estranho os atletas se absterem, mas os cristãos, se abstiverem, é considerado tolice. Enfim, o alvo que o atleta tem é a medalha. E o apóstolo Paulo utiliza muitas vezes esta imagem do atleta, porque os Jogos Olímpicos vêm desta época em que Paulo estava, ele conhecia os Jogos
olímpicos, os Jogos Coríntios, enfim, havia vários tipos de jogos, os gregos eram fascinados por isto. Ele usa muitas vezes a imagem do atleta, mas o alvo que nós temos é muito superior a qualquer medalha de ouro. Nosso alvo é ser formado à medida de Jesus. E se para ganhar uma medalha olímpica em qualquer modalidade é preciso esforço, qual será o esforço necessário para ficarmos mais parecidos com Cristo? Mas qual a diferença entre ter um momento de glória em que se ganha uma medalha e depois já é preciso pensar na próxima competição e ser moldado à imagem do Filho de Deus? Que grande alvo os cristãos têm para a sua vida. Agora, é claro que quando pensamos em Jogos Olímpicos, nós como cristãos não podemos deixar de lembrar que são Jogos Olímpicos. Ou seja, tem a ver com o Olimpo. O Olimpo era a montanha onde os gregos diziam que os deuses viviam. E os Jogos Olímpicos eram jogos feitos em honra dos seus deuses. Eu não sei se você alguma vez reparou, mas há uma cerimónia inicial, muito antes dos Jogos começarem, que é feita na Grécia, com sacerdotisas, com mulheres vestidas como sacerdotisas à moda grega antiga, em que vai-se buscar o fogo sagrado que está aceso constantemente em homenagem aos deuses, os deuses gregos, os deuses da mitologia pagã, e este fogo então vai ter que percorrer o mundo inteiro até chegar àquela cerimónia tão bonita, não é? Em que se acende a chama olímpica. E como cristãos, ao olhar para isto, nós já, se formos sinceros, teremos que, não é, franzir o sobrolho. Estamos no século XXI e continuamos a participar numa atividade desportiva que é feita em honra dos deuses da mitologia. Talvez a maioria diga assim, mas os atletas não têm a menor ideia de quem são esses deuses e estão minimamente interessados. Pois, mas acontece é que os jogos foram consagrados a eles. E a Bíblia nos diz que por trás destas imagens e destes deuses pagãos estavam entidades malignas. Isto é algo que faz os cristãos pensarem um pouco mais. A cerimónia de abertura que é sempre um momento muito significativo. E este ano houve uma preocupação enorme em falar sobre diversidade e unidade. Todas as delegações tiveram este cuidado. Normalmente quem levava a bandeira era sempre um homem e uma mulher para poder ser partido. Normalmente havia muita mistura de cores. Quando eram países europeus, muitas vezes colocavam um atleta de descendência africana para estar junto, porque muitos atletas africanos hoje representam países europeus, como Portugal. Também quando havia países africanos, muitas vezes estavam ali também pessoas caucasianas a representar aquele país para mostrar a diversidade. E houve uma ênfase muito grande nisto. E talvez para muitos o ponto alto, o ponto mais significativo da cerimónia de abertura foi a música, não é? Imagine, do famoso John Lennon. E esta música foi cantada por várias pessoas, cada uma representando um continente. E isto foi um momento alto, para muitos um momento emocionante, para falar sobre a unidade do mundo. Sem dúvida o discurso feito pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, falando a respeito da unidade, da necessidade de nós estarmos juntos, não é? Mais alto, mais forte, mais longe, juntos, não é? Together, nós temos que estar juntos, porque senão nós não vamos conseguir ir tão longe. Tudo isso é muito bonito, é muito interessante. Agora, a unidade na diversidade não se consegue através de pressão, não se consegue através de obrigação, não se consegue através de lei. E se o objetivo era chamar as pessoas a estarem juntas, baseados numa música como esta, Imagine, então aí os cristãos têm que dizer, e prestaram atenção na letra. A letra diz claramente, imagino que não existe céu, mas também não existe inferno. Na verdade não existe nada, inclusive não existe religião. Claro que o homem, com a cosmovisão naturalista, está à vontade com isto. Deus não existe, o mundo não foi criado, a humanidade surgiu por acaso, então tudo bem, imagine, e vamos largar todas estas tradições, isto é lixo antigo, não nos interessa nada. Acontece que não é. Acontece que Jesus disse que Ele era a verdade e a vida. Ele era o único que tinha o caminho para nós chegarmos a Deus. A verdade é que nós fomos criados, temos um Criador que nos fez e a nossa separação deles é o nosso principal problema e chama-se pecado. A verdade é que a única forma de ultrapassarmos o pecado é através de Jesus. A verdade bíblica é que existe céu, sim, e existe inferno, infelizmente. E que a religião é o reconhecimento do homem que, estando separado, precisa ser religado a Deus. Nós não aceitamos, imagine, não é para nós algo bonito ou que seja interessante. Viver em paz nós devemos experimentar e vamos experimentar, porque biblicamente se fala desta paz que foi trazida pelo príncipe da paz, que é Jesus, porque nele nós encontramos a quebra de todas as barreiras e verdadeiramente somos levados a uma unidade, não forçada, porque ela começa de dentro.
não tem a ver com o exterior, tem a ver com o coração mudado. E este coração mudado é a única forma de nós podermos experimentar verdadeira unidade.